Olá, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Windes Brazão Ferreira, PhD no canal Science. Como você sabe, o canal que não tem medo de falar a verdade sobre a pós-graduação no Brasil. Nesta série atual, nós estamos abordando o campo de pesquisa. E hoje, em particular, a gente vai tratar do tema como abordar o campo. Por que que isso é tão importante? Vamos saber? Nesse vídeo, eu vou falar de 10 elementos chaves para quando você for abordar o campo. Até já. Bom, conforme eu disse, o tema de hoje é como abordar o campo. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é o que é o campo da pesquisa. Na pesquisa qualitativa, o campo da pesquisa é o locus, o local, o lugar onde o evento, o fenômeno que você está pesquisando acontece. E esse fenômeno, ele pode ser esse espaço ele pode ser conhecido por você, ou seja, por exemplo, você é um funcionário de uma ONG e você está lá todos os dias e observa esse fenômeno sob estudo ocorrendo. Você pode ter uma vaga ideia desse fenômeno, porque você trabalha ou trabalhou em uma instituição ou uma escola, você viu o fenômeno ocorrer e você tem uma vaga ideia de que isso também se repete, se reproduz em outros espaços, em outros campos, possíveis campos, né, de pesquisa. Ou você não tem ideia nenhuma sobre o campo. Então, por exemplo, você se formou na universidade, você tem vontade de desenvolver uma pesquisa sobre um fenômeno que você identificou ao longo da sua formação como sendo relevante, ou você identificou isso através de leituras ou através de informações que você obteve de alguma forma. No entanto, você pessoalmente não tem conhecimento sobre o campo da pesquisa. Então, ali você não tem nenhum tipo de acesso. Bom, para cada uma dessas situações, você vai ter um contexto diferente de abordagem. Se você faz parte do ambiente, então o ambiente é conhecido para você, ou o campo de pesquisa onde o fenômeno que você estuda acontece, você já tem o conhecimento das pessoas, você já tem o conhecimento dos espaços, você já conhece a estrutura da organização e o funcionamento da organização. Então, obviamente, esses elementos já são elementos aos quais você tem acesso. No entanto, tem um lado positivo e um lado que eu diria assim, não tão positivo de fazer parte do contexto. O lado positivo é que, de uma certa forma, parece que o acesso às informações sobre determinado fenômeno vão ser mais fáceis ou facilitadas para você. O que não é muito vantajoso é o fato de que, uma vez que as pessoas saibam que você está fazendo uma pesquisa sobre um determinado fenômeno, elas podem se fechar no sentido de prover para você as informações que são necessárias para a sua pesquisa. Então, aí vem um elemento que em pesquisa é chamado covert ou open. Então, você pode fazer uma pesquisa em que você está, não conta para as pessoas que você está fazendo a pesquisa, isso é possível dentro de pesquisa, não é antiético, e você está fazendo uma pesquisa que é totalmente aberta e as pessoas sabem que você está atuando naquele espaço também como pesquisador. No primeiro caso, é óbvio, você não vai poder fazer nenhum tipo de identificação daquele locus, do campo. No segundo caso, é possível que você faça alguns elementos que permitam uma identificação, pelo menos para o grupo interno. Como eu já disse outras vezes, em pesquisa não é necessário e nem é uma condição
que você tenha consentimento autorizado das pessoas para abrir tudo. Você deve ter consentimento autorizado, né? É um termo de consentimento para o uso de imagem, para o uso de informações. Isso faz parte do processo. Os comitês de ética, eles avaliam esses elementos, né, nas universidades. No entanto, você não precisa abrir nada, você vai trabalhar com o fenômeno, com as pessoas que estão envolvidas, sem que nenhum tipo de informação individual ou personalizada seja oferecida no seu texto, né, no seu relatório de pesquisa. Bom, no segundo caso, quando você tem uma ideia do espaço, é interessante, porque, por exemplo, você pode ter contato com alguém dentro, vamos imaginar, de uma escola. Então, o que você vai fazer? Seja uma professora, uma coordenadora pedagógica, e você quer fazer uma pesquisa sobre bullying, por exemplo, em escolas, né? De educação infantil. Então, o que você vai fazer? Você vai ligar para essa pessoa que você conhece, sua amiga, e você vai dizer, olha, você pode me ajudar a entrar na sua escola, porque eu estou fazendo uma pesquisa assim, no mestrado ou no doutorado, e eu gostaria de saber se seria possível você me apresentar para a diretora. Essa pode ser uma opção. Você tem que saber que, nesse caso, essa pessoa que você conhece, que te ajudou no acesso, é o que é chamado em pesquisa gatekeeper, em inglês. Em português, gatekeeper é o goleiro, né? Engraçado. Mas gate é portão, keeper é a pessoa, é o guardião, é a pessoa que toma conta do portão. Então, é a pessoa que vai abrir os portões, entre aspas, do espaço ou do campo onde o fenômeno que você está investigando ocorre. Vamos imaginar que esse fenômeno seja, por exemplo, numa igreja. Você pode estar fazendo uma pesquisa num curso de mestrado em ciências da religião, e aí você resolve fazer esse estudo numa igreja. Então, e você conhece na igreja a pessoa que canta no coral, ou você conhece um pastor, ou você mesmo é membro da igreja. Então, todos esses elementos, eles contam para que você possa ter acesso ao campo de uma forma mais segura. Há situações em que as pessoas desenvolvem todo um projeto de pesquisa e definem um campo, mas não tem nenhum tipo de acesso a esse campo. Então, por exemplo, você não é da escola, você se formou em artes ou você trabalha com artes já tem qualificação e você quer fazer uma pesquisa nas escolas, né, em algumas escolas. Só que você não tem acesso às escolas. Então, o que acontece é que você, de repente, pode descobrir que você não vai ter acesso à escola para fazer sua pesquisa e, portanto, o seu projeto acaba indo para o beleléu, né? Outro elemento interessante de se lembrar são o campo ao qual você não tem acesso e não tem ideia de quais são os códigos ou como ele funciona. Então, ele é desconhecido para você. Vamos imaginar uma situação bem diferente, né, com os chamados temas sensitivos. Você gostaria de fazer uma pesquisa sobre prostituição. Prostituição de adolescentes no Brasil. E você mora numa região em que você sabe que isso acontece intensamente. E você quer particularmente fazer uma pesquisa sobre um determinado grupo num determinado lugar. Só que você não tem como acessar essas pessoas. Então, como é que você vai fazer essa pesquisa? Você não tem um gatekeeper, é uma situação muito delicada, é por isso que é chamado de tema sensível em pesquisa, sensitive subjects, em inglês, e você daí fica com as mãos atadas, porque não tem como você chegar nesse espaço para poder colher dados. Vamos imaginar que você quisesse fazer uma pesquisa sobre ofertas espirituais em terreiros de candomblé. E você mora até na Bahia, né? Mas como é que você vai acessar
os terrenos, como é que as pessoas, né, os pais de santo, as mães de santo, vão autorizar você a ter acesso a esse tipo de informação. Então, quando você faz um projeto de pesquisa, você tem que considerar esses elementos e o ideal seria que você até conversasse com alguém que tenha um pouco mais de experiência para poder te ajudar a pensar se o seu campo é viável ou não, para você não se surpreender ali na frente, não ser pego de surpresa ali na frente. Um elemento chave que a gente tem que lembrar do campo é o seguinte: o campo de pesquisa, da pesquisa qualitativa, né, o lugar onde o fenômeno sob estudo acontece, é um local onde tem pessoas, portanto, tem relações humanas. Então, isso tem uma implicação muito séria, porque as relações humanas são relações complexas e relações de poder. Então, você vai precisar se preparar para entrar em contato com esse universo humano. Então, que tem backgrounds diferentes, pessoas que têm histórias de vida diferentes, que vêm de classes sociais diferentes, que vêm de crenças diferentes, que vêm de concepções de mundos diferentes, da sua e entre si. Então, essa complexidade, ela vai se manifestar, não tem outra forma na sua pesquisa. E você, nesse sentido, tem que também estar preparado a não se posicionar pessoalmente, ou seja, você nem vai favorecer dados levantados por determinadas pessoas sobre o fenômeno que você investiga, porque ela é concordante, consonante com o que você acha que deve ser, e nem vai escolher pessoas que são dissonantes, porque senão, isso que você está fazendo não tem uma base científica. É por isso que o pesquisador e a pesquisadora tem que ser o mais neutro possível, o mais imparcial possível na hora que está no campo de pesquisa e que vai colher dados. Mesmo que você seja a favor disso e contra aquilo, sobre determinada medida que foi adotada no campo para resolver um determinado problema, ainda assim você tem que ser imparcial e impessoal. Essas pessoas que estão no campo, geralmente elas têm formações diferentes, de áreas diferentes. Um economista e uma pessoa que se formou em psicologia. Então, são pessoas que têm concepções e compreensões e conhecimentos distintos. Isso também precisa ser considerado, porque você vai precisar colher dados de pessoas que têm concepções políticas, éticas, religiosas, culturais, que são totalmente distintas umas das outras e da sua, provavelmente. Além disso, cada pessoa no campo vai ter uma atitude X com relação a você, como pesquisador ou pesquisadora. Pode ser que a pessoa seja acessível e abrace o seu trabalho, pode ser que a pessoa seja inacessível e rejeite frontalmente ou veladamente a sua função de pesquisador, né, de uma pessoa que está naquele espaço colhendo dados para sua pesquisa. Porque, de um jeito ou de outro, nós somos, quando nós não pertencemos ao espaço, nós somos intrusos, nós somos alienígenas, como eu falei várias vezes. Então, isso tem uma implicação, claro, no momento em que você vai colher o dado. É por isso que eu não concordo e eu jamais orientaria um estudante de mestrado ou de doutorado a ficar um tempo muito curto no campo. Quanto mais tempo no campo, mais fundamentada vai ser a sua pesquisa, os seus dados vão ser mais válidos e os seus resultados, claro, mais confiáveis, fidedignos, ok? Há pessoas no campo que vão ficar com medo da sua presença, vão ficar desconfiados da sua presença, vão ficar com medo que você está fazendo
uma avaliação da função ou da atitude ou do que quer que seja. Não importa quem quer que seja essa pessoa, mas muito provavelmente há pessoas que vão ficar muito assustadas com a sua presença. Então você vai ter que arrumar uma forma de lidar com essa manifestação também. Eu costumo dizer assim, acredite no seu taco. Quanto mais pesquisa de campo você faz, mais você aprende a lidar com esses elementos que são novos para quem está iniciando essa carreira, esse caminho, né? Científico. Eu paro por aqui e vamos falar já já dos 10 elementos chaves para que você consiga abordar o campo e colher os dados que são mais relevantes para você responder a sua pergunta de pesquisa ou solucionar o seu problema de pesquisa. Se você ainda não se inscreveu no canal e gosta ou gostou desse vídeo, você pode se inscrever. Se você achar que é interessante, você pode dar um like também. E eu queria lembrar que a gente tem um e-mail, que é canalscience@outlook.com, para o qual você pode escrever dando sugestões ou mesmo nos comentários aqui embaixo e também fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, ok? Então, por enquanto, namastê e até já já, porque este vídeo tem 2 partes.